Você queria falar, Natália, sobre a síndrome descoberta em Rente, a síndrome genética, que depois do estudo genético de 2 anos, finalmente os médicos geneticistas, os melhores médicos daqui da Bélgica, deram o resultado, fizeram o exame no sangue dos pais, meu, do Gui, Letícia, Natália, e o estudo genético bem minucioso, e deram o resultado. Qual foi o nome da síndrome que eles acharam? Síndrome de Ahlstrom. Como é que escreve? A-L-S-T-R-O-M de Maria. É uma síndrome normal ou rara? É muito rara. Quantas pessoas se dá no mundo, em porcentagens assim? Geralmente, uma pessoa a cada 1 milhão nasce uma pessoa com essa síndrome. E geralmente eles têm irmãos da mesma síndrome? Pode ser possível, porque geralmente essa síndrome é causada quando tanto o pai como a mãe têm defeito no gene. com um gene que tem uma mutação defeituosa. O mesmo gene. O nome desse gene, que ainda está sendo estudado, é ALMS1. Então, todos os filhos nasceriam com a mesma síndrome. Com a mesma síndrome. Sendo que cada pessoa que tem essa síndrome tem as variações, né? Uns podem ter umas coisas, outros podem ter outras. Mas, principalmente, o que acomete, assim, essa síndrome? Já que a gente acabou de saber, você com 20 anos e Letícia com 24 anos. Agora, depois de tanto tempo, tanto sofrimento na mão dos médicos, e ninguém sabia de nada. Na escola, com inclusão. Ninguém sabia nada neurologicamente, nada de nervoso, tique nervoso e problema metabólico, seu pré-diabetes. E o que é que tem realmente essa síndrome? Essa síndrome, inicialmente, pode ser quando criança, que os pais podem observar o movimento do nistagma nos olhos, né? A partir de que idade, mais ou menos? Primeiro ano de vida, né? A partir ou do nascimento ou dos primeiros meses de vida. No caso, eu e minha irmã fomos com 6 meses. Exatamente 6 meses, né? Então, de um dia para o outro, acordou com nistagma, o movimento lateralizado dos olhos, e a gente pensou que a gente correu, foi para o neurologista fazer tudo quanto é exame, pensávamos que era um tumor, alguma coisa cerebral, e não era. Era uma baixa visão, teve uma queda da visão de uma hora para outra. Então essa síndrome, ela começa pelos olhos? Começa pelos olhos. E depois, o que ela pode acometer mais? Pode também dar sensibilidade à luz, o que mais tarde pode dar uma retinopatia, ou pode também causar cegueira, como nós chamamos também de cegueira do sol, que é a fotofobia intensa, né? Que na claridade a gente já tem a perda de 5% da visão, que eu e minha irmã temos. Não, mais de 5%, vocês têm 5% de visão. Isso. E no sol fica menos ainda. 0%. No sol, ou seja, vocês não enxergam no sol. Não. Coisa que a escola nunca entendeu, porque botavam vocês na claridade, abria a janela. Então vocês sempre sofreram com isso, por não enxergar o quadro, entendeu? Então alguns professores, muitos mesmo, eu digo que quase que totalmente, eu digo que 95% não entenderam a inclusão da síndrome de Ahlstrom, porque precisa entender primeiro e tem que ser muito divulgada essa síndrome, ou não é conhecida, é pouquíssimo conhecida. Onde tem mais essa síndrome? Que países? É possível encontrar mais na Holanda, na Suécia e nos Estados Unidos. Ou seja, países nórdicos. Mas o gene estava numa brasileira, numa baiana, um gene escondido, recessivo, o mesmo gene. Então, casando a pessoas que têm o mesmo defeito nesse gene, como é o nome do gene mesmo? ALMS1. É a falta desse gene. É a falta desse gene que acomete essa síndrome. Sim, vamos aprofundar mais agora, mais resumidamente, então, o que seria essa síndrome? Ela começa nos olhos,
Ela causa distrofia das células dos olhos, cones e bastonetes. Pode dar perda auditiva entre os 8 anos a 22 anos. No caso de vocês, você teve mais cedo e Letícia com 18 anos exatamente teve a perda auditiva. O que Letícia tinha muita era a audição e ela perdeu de vez com 18. Então as duas usam aparelhos auditivos. Mostra aí o aparelho. Intraocular, né? Que elas estão com a perda já de 50% mais ou menos, para menos ou para mais um pouquinho. E isso vai diferenciando a cada ano, né? E o que mais acomete? Quer dizer, no caso delas, foi para o segundo órgão, a audição. Mas pode atingir outros órgãos, sim. Pode, sim. Qual outro órgão seu? Outras crianças também podem aparecer... podem ter obesidade quando crianças, também podem Desde ter crianças. Aumento da insulina no sangue, pode ter diabetes. Tipo 2 desde criança. E no seu caso, você tem o quê? Eu tenho pré-diabetes, que é também conhecida como resistência insulínica, que é quando o pâncreas ele não consegue digerir muito bem o açúcar, então ele gera insulina a mais que o normal para poder conseguir digerir essa glicose. E depois dessa subida se não tratar dessa insulina, o que é que acontece? Pode virar diabetes tipo 2. Sobe aí a glicose, né? Então você tem que tomar desde cedo, ser acompanhado pelo endocrinologista. Pode também gerar problemas no coração. Primeiro, mas vamos aos poucos. Primeiro, acometeu vocês os olhos, certo? Isso. Depois foi a audição. Depois rapidamente, o problema metabólico, que deu até um tumor que saiu do ovário, foi para o mesentérico, já foi retirado um tumor grande. Então, foi tirado por laparoscopia. Então, você tem mais tendência metabólica. Letícia não. Letícia tem mais tendência a tique nervoso. Atacou o sistema nervoso dela. Então, ela desde criança era uma criança muito chorona. Desde criança não gostava de dormir, nem de dia, nem de noite. Que também faz parte da síndrome. Também faz parte da síndrome. Então, as mesmas têm a mesma síndrome, mas umas têm uns sintomas que faz parte da doença, mas e outros têm outros. Comum, nós duas é a visão e a audição, que é exatamente igual. E elas agora estão desenvolvendo a catarata por cima da baixa visão, que no caso já foram operadas um olho, né? E o médico falou, basta um agora, por enquanto, para não ter a perda de qualidade de vida. Então as duas operaram, tiraram a catarata, mas a baixa visão é a mesma, certo? Então, qual o mais importante que os médicos daqui falaram, que o geneticista falou? Para ser acompanhado por bons médicos. Bons médicos, especialistas. No caso, cardiologista, oftalmologia, cardiologista, endocrinologista, oftalmologista, otorrinolaringologista, para ver o estômago também, que pode acarretar coisas no estômago, no esôfago. Depois no fígado, hepatologista. Depois urologista. Disse que também essa síndrome pode, de forma muito lenta, porém progressiva, afetar os outros órgãos, o renal, o rim, os demais órgãos. Como se fosse uma doença degenerativa, né? Mas quase todas as doenças são degenerativas se você não trata, né? Mas com a graça de Deus e a fé em Deus, nós temos muita fé em Deus. E o amanhã pertence a Deus, se nós estamos vivos ou não, né? Independente de doenças. Nós cremos assim, que tudo está nas mãos de Deus. Se Ele quis que elas nascessem assim, é porque Ele tem um objetivo maior para nós, vocês não acham? Eu acho assim. Eu penso dessa maneira, de uma maneira muito natural. Então, se Ele fez elas desta forma, é porque Ele tem um objetivo especial para elas desta forma. Assim como todas as pessoas que nascem com deficiência, seja qual for a deficiência. Eu chamo de pessoas especiais, porque Deus tem um projeto maior para elas, muito maior. Porque a quem menos foi dado, menos será exigido. A quem mais foi dado, mais será exigido. Essa é a nossa reflexão espiritual que nós temos, né? Porém, nunca esquecer que cada um de nós é especial para Deus. Independente de qual seja a doença, qual seja... Tudo isso é passageiro. Porque o mais importante é a nossa alma, que depois dessa vida viverá eternamente, sem nenhum defeito, no céu.
E a maior cegueira é a cegueira espiritual, não é a cegueira do corpo. Então vamos abrir nossos olhos espirituais para Deus, amar mais a Deus, querer mais a Deus, colocar amar Ele uns em primeiro aos outros lugar. como nós mesmos, como ensina Jesus. Colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque o resto são acréscimos. Agradecer a Deus o sol que nós temos, que nasce para os bons, maravilhoso, esse lugar mais lindo. que nasce para os bons e para os maus. Da mesma forma, é agradecer a Deus tudo que nós temos. Tudo é graça de Deus. E nós somos eternamente, fomos criaturas eternas. Então Deus Como imagem e semelhança de Deus. tem um lugar preparado para perfeição. nós, para a eternidade, gente, feliz. Então, doença, nada disso importa. Nada disso importa. O importante é ter paz em Deus, viu? Então, nós estamos relatando aqui para as pessoas que não sabem sobre essa síndrome de Alstrom, que é tão rara, raríssima no Brasil, quase não se fala, não se entende. Dizem que atualmente, de acordo com as pesquisas, existem 200 crianças e jovens espalhadas pelos países que sofrem no mundo. Com essa doença. E que não é divulgado, deveria ser, porque quando as pessoas descobrem, já é um pouco tarde, já é perto de 30 anos e não tem muito o que se fazer. Então, desde que as meninas eram pequenas, eu sempre corri para médicos, todos os tipos de médicos eu levava elas. Mas os médicos não me diziam nada, teste de pezinho, tá tudo normal, tudo certinho. Então, ninguém disse nada que seria uma síndrome. Eu procurei por mim mesmo geneticista em Salvador, mas ela é limitada, ela falou que não se pode fazer testes avançados. Então, se você tinha em São Paulo, mas a gente não tinha condições de ir para São Paulo. Naquela época foi difícil, o Gui estava perdendo emprego. Então eu deixei o tempo passar, esperei em Deus e conseguimos agora na Bélgica, com a graça de Deus, fazer esse teste. E já tem 2 anos o teste e agora foi o resultado. Então vocês fiquem de olho nos seus filhos, né? Se verem algum sinal desses, de dar visão. Estagmo, obesidade na infância. Ou também altos níveis de colesterol, de insulina no sangue. Na criança, isso já é um grande sinal. Baixa visão, ou começa a audição. Então, prestem atenção para que essa síndrome seja divulgada e que as pessoas sejam tratadas o quanto antes possível, porque tem tratamento para sintomas, pode ter uma qualidade de vida, depende da pessoa procurar, certo? E Deus que abençoe a todos vocês e a todos nós, e Ele cuida de nós, que Ele é Pai. Amém. Então vou me despedir aqui de vocês. Estamos aqui apreciando também um pouco dessa natureza que Deus nos